essa semana eu recebi da região de Praia dos Ingleses, lá em Santa Catarina, do Rodilei Capellani, no dia 22 de fevereiro, às 23h20, ele me relatou que a esposa dele chamou, né, para que ela estava observando que tinha objetos ali naquela região, é uma região de praia, um litoral ali, né, e que esses objetos, eles projetavam uma espécie de holofote ali, né, para baixo, né. Então, eu vou te mandar o vídeo aí, isso daí foi a semana passada, eu tava deitado na cama, daí minha esposa me chamou, né, vem aqui ver, daí tinha uma luz no céu, cara, e se mexia muito rápido, daí eu peguei e comecei a filmar, cara, daí, desse negócio, acredito que seja um disco voador, cara, dele lá de cima começou a sair uma luz, cara, e tá no vídeo ali, cara, eu nunca vi um troço desse. Eu até postei aqui, eu moro nos ingleses, aqui em Florianópolis, eu mandei pro pessoal aqui, tá até uma repercussão, vou até te mandar ali pra você dar uma olhada. E foi um negócio, cara, que nunca vi, velho, se contar ninguém acredita, ainda bem que foi filmado pra registrar, né. Olha a luz, olha lá o feixe de luz, olha. Eu tô vendo. Caralho, eu consegui filmar. Nossa, que louco. Ainda bem que eu te chamei, né? Mas tu tinha visto antes já? Ó. Além do objeto acima, tem outros embaixo ali, né? Estão muito pequenos. Agora, só quando vem a luna pra ver. Dá pra ele tá mandando até o chão. A sensação que eu tenho ali é que essa luz, ela não é de uma cor só. Ela fica tipo cor de arco-íris ali, né, cara? Ela projeta meio que um arco-íris ali. Exatamente. Então, não sei a opinião, queria a opinião de vocês aí. Fala aí, Jorge. Eu não tinha reparado. Eu tava achando que ia sair dele, mas já tá mais pra baixo a luz, né? Tá atravessando as nuvens ali já. Ela vem de cima pra baixo. Mas é uma coisa diferente mesmo, né? Sim. Difícil ver, assim, imagem de objeto soltando, né? Luz, feixes de luz, né? É raro. Assim. Até tem uma pergunta, se o nosso amigo, o Rodilei, estiver assistindo, ou for assistir depois, Rodilei, eu queria saber se a sua esposa já tinha visto esse objeto jogar luz em outros dias, né? Queria que você mandasse pra gente, né? Pra gente saber também se isso é comum aí na tua região, se está sendo comum aí na sua região. Queria a sua resposta quando você puder, tá bom? Mas fala aí, Jorge, desculpa. Poucos casos que eu lembro de ter visto, já relatem muitos, né, do objeto, principalmente essas bolas de luz que perseguem as pessoas, falam que soltam o feixe de luz, né? Seria o feixe que puxa a pessoa, tá? Mas, assim, filmado é coisa rara de conseguir ver, assim. Isso aí, eu achei interessante essa imagem. E o que eu sempre falo, né? Para as pessoas que forem enviar os materiais, é importante o áudio que tá, né? Que tá rolando ali, né? Tudo bem, às vezes você tá com criança brincando, tá numa festa, mas é importante porque no áudio, essa reação das pessoas, mesmo os convidados aqui não conseguindo ouvir agora, essa reação das pessoas é importante, né?
para somar ali, né, com o que está acontecendo, né? Então eu acho interessante. Não, eu tava lembrando num caso não sei se você lembra de uma imagem que chama UFO, é um UFO que apareceu no Michigan, que parece, o cara tá dirigindo e aparece um UFO branco, assim, parece uma forma de Saturno, o cara tá dentro do carro, depois ele para o carro, sai correndo e filma o objeto em cima do carro soltando um feixe. E é um feixe, só que é um feixe de laser esverdeado, assim, que você vê. Mas é imagem real ou é filme? Por enquanto é uma imagem que botaram no YouTube, assim, até hoje ninguém... Mas é uma coisa assim, que ele fica entre o muito bem feito, né, e a dúvida se é um vídeo antigo, assim, se fosse um drone lá do começo do 2009, sei lá. Sim. Mas é uma coisa que seria muito difícil de fazer na mão, ali, sabe? Fantasiar um drone, soltar um feixe de laser. Mas se procurar UFO do Michigan, acho no YouTube, é interessante. Beleza. Carol, a palavra é sua. Bom, Cleiton, eu tô vendo aqui do celular, que tá bem pequeno. Vi assim a luz, o áudio eu não consegui ouvir, mas depois eu dou uma olhadinha lá no Instagram. E me lembrou um caso que teve aqui em Rio Preto, da dona Geni. Eu não tá aí nessa apresentação, não me recordo o ano, mas era uma senhora que boleira, ela estava de madrugada lá terminando os bolos e ela viu uma luz e no fundo assim, do quintal, foi lá dar uma olhada na verdade acho que ela foi tirar um papagaio que estava na varanda, né, recolheu o bichinho. E aí ela viu esse objeto sobrevoando assim no fundo do terreno, né, voando assim com 3 seres e um facho de luz focando no chão como se estivesse procurando alguma coisa. Então me lembrou esse caso aí que aconteceu em Rio Preto. Mas a tua região aí deve ter coisas pra caramba, mas daqui a pouco a gente vai falar. Fala, Éder. Pois é, Cleiton, é interessante esse vídeo, né? Porque ele é muito... Como o Jorge falou, esse vídeo aí de Michigan, né? Eu já vi esse vídeo aí do rapaz que desce do carro, né? Ele desce do carro e vai filmar, no caso, o OVNI. E o OVNI é uma bola bem incandescente mesmo, né? E até o rapaz entra, depois ele meio que foge do aparelho, né? É bem interessante. O que me deixa assim, na dúvida é porque geralmente quando são avistados esses OVNIs e o facho de luz, pode ser também seja diferente, né? Porque é laser, né? E esse facho parece um prisma, né? Ele parece um prisma como se fosse um arco-íris. Pois cara. Dos casos que a gente está acostumado a ver, que é aquele facho de laser mesmo, né? O laser verde, um azul, ou uma luz mais clara, como fosse uma luz de solda, né? Aquele azulado de solda, né, que a gente está mais acostumado a ver. É interessante esse facho ser como se fosse um prisma de um arco-íris, né? É interessante, né? E como é engraçado porque assim, a gente fica pensando mil questões assim, o que pode ser, o que aí tipo eu penso assim, né, Cleiton, assim, é um pensamento meu, não que seja da atual ufologia, mas é um pensamento meu. Que a luz que emite esses objetos talvez sempre seja diferente, porque o prisma da visão deles seja diferente, né? Se eles não enxergam talvez a luz clara como a gente enxergue, eles não enxergam, né, talvez na claridade, talvez enxerguem entre outros fachos de frequência de luz. Aí por isso talvez a cor azul, a cor verde, esse prisma aí com várias cores, né? Vai saber o que essa luz está procurando ou o que ela está focando ali também, né? É uma dúvida que a gente fica, né? Porque ele tá em cima de região do mar ali, né? Vamos falar assim, né? Então, se ele tiver escaneando... Você acha, Carol, que ele tava escaneando alguma coisa ali? Então, a pergunta que eu ia fazer era o seguinte, para quem filmou. Se existe a possibilidade de ser um helicóptero, se eles descartaram a possibilidade de ser um helicóptero, porque, por exemplo, a águia, né, tem aquele facho de luz que vai procurando. Não sei qual a distância que essas pessoas estavam desse evento, se eles estavam ouvindo ou não, porque parece que tem outras luzes, né, ali no vídeo. Mas eu acho que existe, se for descartada a possibilidade de ser um helicóptero, sim, por que não eles poderiam vir escaneando como se fosse um LiDAR, né,
para escanear Exatamente, alguma coisa ali, não vai saber. O que a gente pode. É que vocês não escutaram som. Agora eu já conectei aqui. Acho que se eu colocar, vocês escutariam o som. Eu vou até colocar o vídeo novamente. Vocês escutam até eles fumando. Eles estão no quintal, provavelmente, da casa deles. E não tem nenhum barulho, né? Então um helicóptero produziria algum ruído muito forte, né? Eu até estou procurando aqui, enquanto vocês assistem novamente o vídeo aí, um holofote de um helicóptero de uma polícia militar, por exemplo. A luz de um holofote, vamos falar uma luz branca de um holofote da polícia, ela reflete até no céu sem luz, né? Dá para você ver o rastro dela até sem nuvem, né? Até sem nuvem. Mas vamos ver se vocês conseguem ouvir agora que eu regulei aqui. Fala, Éder. Você lembra semana passada na live eu até questionei lá tava aquele rapaz lá do Linux, né? E eu falei para ele, perguntei na live se eu tinha visto um caso que o rapaz tinha sido entrevistado lá em São Tomé das Letras. Sim. E o rapaz tinha falado que tinha testemunhado uma luz, né? E na São Tomé das Letras, e que ele falava que a luz seria, no entendimento desse rapaz, a luz que esse objeto emitia, no caso um OVNI, era um laser, né? E esse rapaz falava que, na visão dele, esse laser escaneava, fazia o scanner ali para ter uma leitura de como que era a vida geológica de milhares de anos atrás. Só que não foi no podcast dele que eu vi, foi em outro podcast. Como até depois tu falou, pô, tu errasse, né? Não é esse podcast que não... Então não foi no podcast, ele foi no outro podcast, só que eu confundi. Mas eu ouvi esse relato em outro podcast que o rapaz testemunhava que, na visão desse rapaz, a leitura do laser era para pesquisar, que eles pesquisavam, no caso, a idade geológica daquele terreno ali, sabe? Eles faziam uma leitura geológica de quanto tempo, a idade daquelas pedras, quantas situações passaram por cima daquilo ali, sabe? É bem bizarro, sabe? Então foi só para corrigir naquele dia. Sim. Mas, o Rodilei, ele tá mandando uma mensagem aqui para mim. Eu pedi para ele mandar em áudio, para ele explicar pra gente todas essas dúvidas, né? Até você que estiver assistindo aí, pessoal, pode mandar as perguntas aqui também. Eu vou exibir novamente o vídeo do Rodilei, a parte onde que ele mostra. Aí vocês levantam o dedinho aí se o som vocês estiverem ouvindo agora. Vamos lá. Bem certinho. Ele acabou de lá. A luz, olha lá o feixe de luz, olha. Eu tô vendo. Caralho. Consegui filmar. Não tem nenhum ruído no céu. Nossa, que louco. Ainda bem que eu te chamei, né? Mas tu tinha visto antes já? Ó. E essa aqui é uma imagem de um farol de um helicóptero da polícia, por exemplo, né? É diferente a luz, né? A luz, você vê até no céu sem nuvem, né? Você percebe a luz emitida, é uma luz diferente. Até que, Cleiton, vou comentar. Às vezes passa um helicóptero da polícia aqui. Eu moro num prédio, né? Então... E para frente do meu prédio não tem nem outros prédios, eu consigo ver longe, assim, até a Serra do Mar, né? Então às vezes eu consigo ver alguns helicópteros, eu não sei se estão em treinamento, mas eles passam com esse holofote aceso, assim. Uhum. Não, às vezes estão procurando alguma coisa, ou às vezes estão só passando na frente com esse holofote aceso. E o que dá a impressão ali, nesse vídeo dos ingleses, que ele acende e apaga, sabe? E quando a polícia passa com esse helicóptero, eu consigo ver as outras luzes, né, da aeronave, né, as luzes que piscam, a luz vermelha e tal, e geralmente esse holofote fica aceso o tempo todo, então você consegue acompanhar
né, o movimento da aeronave e tal. Ali, até achei que pudesse ser um drone, assim, mas um drone com uma luz tão forte assim, nunca vi, né? Até o drone tem uma luz, assim, branca, que às vezes ele pode acender para pousar, para ver melhor alguma coisa, mas de atravessar, se direcional e atravessar a nuvem, nunca tinha visto. O que chama a atenção também ali, Jorge, é perante ao objeto, a luz ela se abre muito. Perante ao objeto que é tão pequeno, a luz ela vira um bloco de luz, cara. Ela vira um... Ela não sai pequenininha do objeto, não dá pra você ver ela saindo. Você vê ela projetando na nuvem, né? O Lailson, tal como um arco-íris, a luz poderia ser branca originalmente e ao passar pelas gotículas de água da nuvem, seria decomposta em várias cores. O que chama atenção, Lailson, é que nem a gente falou, né? A luz branca, a luz do helicóptero da polícia, ele sai branca, você vê ele branca, e você não vê nenhuma luz saindo do objeto, então ela é transparente até chegar na nuvem, né? Então essa é a nossa dúvida, né? Deixa eu ouvir o áudio. Deixa eu só ouvir o áudio aqui pra gente continuar do Rodilei. Vamos ver se dá pra gente ouvir. Fala, Rodilei. Opa, tudo bem, Cleiton? Tô assistindo o teu programa aqui agora e referente às perguntas ali, não, certeza que não é helicóptero e o negócio veio de cima mesmo, tá? Pode ficar tranquilo que eu vi, ele veio de cima ali, tá em as filmagens e tudo. Inclusive depois daquele dia, eu comecei todo dia agora, tô até meio que parecendo louco, eu fico a madrugada inteira aqui olhando pro céu. E eu já filmei cada coisa aqui, eu vou procurar as imagens que eu tenho aqui e vou te mandar. É impressionante o que tem de coisa aqui, é demais, tá? Eu tenho de quinta, sexta e ontem as imagens aqui, eu vou estar selecionando e vou mandar para vocês umas coisas, vocês vão ficar impressionados. Te peço desculpa de não ter te mandado, que passou o tempo aí, eu até queria fazer para ti e acabou não passando, mas eu vou dar uma selecionada aqui e eu vou te mandar. Bom, obrigado, Rodilei. O pessoal que ainda tá mandando aqui as mensagens pra gente também mencionou, né? O Ricardo Magno pergunta: as luzes não poderiam estar sendo emitidas do solo para o céu? Existe a possibilidade de ser luzes de algum evento em vez evento uma vez que são coloridas? Eu acredito que aquela região ali é uma região, dá pra ver pela foto, né? Que é uma região que não tem tantos locais, talvez, de evento. Então, Rodilei, essa pergunta que o Ricardo fez aqui, né, sobre a luz, a possibilidade dessa luz ter sido emitida de baixo para cima, né, também, né, e outra pergunta também que eu queria saber é sobre se a tua esposa, ela já tinha visto anteriormente, porque no vídeo dá para ouvir ela falando, não te falei, então dá a entender que ela já tinha visto algum, talvez, desses objetos produzirem esse fenômeno. Se você, o Éder estava falando? Fala, Éder. Tem que ver, tem uma situação também, Cleiton, que ali, por exemplo, ali, claro que eu não estou dizendo que seja, né? Mas a gente tem que ver a possibilidade de ser, por exemplo, algum iate em alto mar, se não estão usando algum drone para filmar o iate, alguma coisa assim. Mas como a questão ali se reflete nas nuvens, como a gente já teve o caso de um rapaz que é o perito em drones, né? Eu acredito que um drone não voaria muito além das nuvens, né? Porque acho que deve ter uma capacidade de autonomia de altura já não tão superior às nuvens, né? Então eu não acredito que seja um drone, porque para estar acima das nuvens e refletir o raio entre as nuvens tem que ser uma coisa muito alta, tem que ser só se fosse um drone militar, alguma coisa assim. Então eu acredito que não seja drone, né? E também chama atenção a potência, né? Se fosse um drone para ter uma luz tão potente assim. Vamos ouvir o Rodilei. Fala, Rodilei. Não, essa possibilidade de luz não, porque onde eu moro aqui é próximo da praia e não tem nenhum lugar assim para fazer evento, nada, entendeu? Se você prestar bem atenção, vem de cima até a luz. E não tem nada de evento, nada. É isso aí, Rodilei. Depois, se puder, só a pergunta que eu fiz lá sobre se a tua esposa já tinha visto esse fenômeno. Eu, particularmente, eu não lembro agora de cabeça, mas eu prometo, se eu conseguir encontrar alguma coisa para a semana que vem, eu trago aqui. Não me é estranho, já tinha visto alguns
algum vídeo desses da internet aí, de algum objeto realmente dando aquela escaneada no chão, dando esse holofote, vamos falar assim, né? Mas é isso. Se o Rodilei conseguir responder isso aí pra gente, a gente fica no aguardo. A Maria, ela desde o início do ano, muitas luzes estão aparecendo no sul. O que será que estão fazendo no local? Base, portal? Quem sabe, né, Maria? Não dá para saber. O que você acha disso aí, Carol? Bom, eu acho que a gente precisa pesquisar com mais calma isso daí. Pois é. Né, talvez nesse momento a gente dá uma resposta, mas sim, tem vários casos sobre isso. Inclusive, eu estava até lembrando de outro caso aqui mesmo, que o nosso amigo aqui do grupo, o Léo, relatou que aqui, não sei, né, para quem não conhece Araçatuba, aqui passa o Rio Tietê, né? Ele fica um pouquinho afastado da cidade, está 20, 30 quilômetros, dependendo do local que você está, e ele é bem extenso. Aqui, então, tem muitos ranchos. E uma pessoa relatou para o Jorge que estava no rancho e avistou um objeto, entrou para pegar uma câmera para filmar. Quando ele apontou assim a câmera para filmar, veio um facho de luz verde em cima dele, que ele jogou a câmera no chão e correu para dentro do rancho. Ele só saiu no outro dia. Mas ele então, sentiu ele sentiu algum tipo de temperatura, alguma coisa, não? Não, não. E inclusive essa pessoa que relatou trabalha nesse laboratório de radiografia, né, ultrassom, e não tinha nada com ele, não percebeu nada de queimadura, nada. A dona Geni, que eu relatei, de Rio Preto, ela teve queimadura e o papagaio também. Se eu não me engano, acho que o papagaio morreu e ela teve queimadura, o rosto dela ficou vermelho, o que estava fora tá descoberto, né, que estava fora da roupa, assim, braço, rosto, teve queimadura. Esse rapaz aqui de Araçatuba, não. Entendi. O Rodilei, ele me mandou uma imagem aqui, acho que eu não vou conseguir abrir para vocês agora. Provavelmente agora eu não vou conseguir abrir, Rodilei. Mas talvez até o final do programa eu tento exibir pro pessoal. Já baixei aqui no computador. Daqui a pouco eu tento exibir essa imagem aqui. E até para eu dar uma olhada para entender também o que você mandou, tá bom? Durante a live aqui fica um pouco complicado para mim poder assistir os vídeos, mesmo porque senão vai escapar aqui no som da gente, tá bom? Fala, Jorge. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso aí? Não, só queria falar pro Éder e pra Carol aqui que quando você passa o áudio, o vídeo lá, não sai o áudio pra gente, então, mas eu consegui ouvir no YouTube ali o Rodilei falando. Então ele falou mas agora eu passei e saiu, não saiu? Não, aqui eu não ouvi. Então, mas o Rodilei falou que não era helicóptero, né? E depois no segundo áudio ele falou que não é lugar de evento, alguma coisa assim, né? Sim. Eu achei que vocês tinham ouvido, então não... Vamos lá, vamos pra gente encerrar o assunto do Rodilei. Ele tá mandando aqui as mensagens, então vamos ouvir o Rodilei, só pra gente concluir isso aqui, pra gente dar sequência no programa. Vamos lá. Ô Cleiton, deixa eu te falar mais uma coisa, achei muito interessante desse fecho de luz que ela falou, porque agora eu tô ficando todo dia aqui olhando, entendeu? E se eu te falar, cara, até eu acho que eu tenho aqui eles jogando fecho de luz em mim, cara. Eu queria ter esqueci o nome, um projetor daqueles para poder filmar, cara. É impressionante o que eu tô vendo de coisa aqui todo dia.